Olá, Isabela. Oi, oi, boa noite. Olá, pessoal. Bem, boa noite, Isabela. Vou te chamar Boa de noite. Isa, viu? Claro, pode chamar. Autorizado? Claro, com certeza. É isso aí, então vamos lá. É, Daqui um pouquinho a Suzy entra também, tá? E, e aí a gente já vai começar a nossa conversa de hoje à noite, que promete bastante, hein? Polêmica. Isso aí. Estou vendo algumas pessoas que estão entrando, a gente está esperando, o pessoal está começando a chegar nessa sala, né? Na sala do Caminhos da Psicanálise, para essa conversa de hoje à noite, sobre um tema bem interessante, fundamental, para quem está aí no campo da psicanálise e se defronta, né, se depara, querendo ou não, com os filósofos que Lacan foi trabalhando ao longo da sua obra. Vamos E diria ver. até para filosofia, né? Para quem tá na Ah, filosofia. sim, por que não? Por que não? É. O Badiou fala, o Alain Badiou fala, né? Que uma filosofia contemporânea tem que ser compossível, estar atenta ao que Lacan colocou pra gente aí nesse. Ah, ah. Vamos lá, Suzy está chegando, Suzy? É. Isabela, enquanto a Suzy não chega, vamos conversar um pouquinho, não Claro, é? Bom, por que não? Não é? Daqui um pouco ela aproveitando aqui. chega e a gente vai começar essa conversa aí sobre a filosofia, né? E embora sejam campos bem distintos, né? A filosofia e a psicanálise, né? E isso é importante que seja demarcada essa diferença, mas como que você chegou por esse caminho? Eu sei que você vai Uhum. falar um pouco mais depois, eu vou fazer Me uma apresentar. apresentação mais formal, enfim, nessa nossa sala, né, a sua apresentação e da Suzy também, mas um pouquinho como é que você chega? Bom, minha formação inicial, digamos assim, é em filosofia, né? Eu entrei em 2016 aqui na Federal do ABC, né? Foi a Universidade Federal aqui do ABC em São Bernardo. E logo de início eu já quis pesquisar, né? Eu tinha interesse na carreira científica, acadêmica. E já procurei a Suzy, que vai estar aqui conosco daqui a pouquinho. Falei, Suzy, Hum, tem interesse em estudar psicanálise? Não sabia de nada, pessoa que entra no hum, vestibular. hum, E aí eu comecei, né, principalmente com uma abordagem filosófica, mas que considerava a psicanálise para teoria política, né, constituição do hum, sujeito, né, comecei estudando por aí a constituição do sujeito no neoliberalismo. E aí a gente entra, né, na filosofia, eu brinco que a gente sempre vai dando passo atrás, né? Então eu entrei com essa primeira pesquisa, eu percebi, não, tá, agora eu preciso estudar a psicanálise mesmo, não só o que a filosofia claro. traz dela. Tá, agora eu Só um preciso dar um minutinho, ó, passinho. só um Claro, instantinho, Isa, que acho que chegou. ela está tentando chegar, tentando. Maravilha. Aqui, é essa, vamos ver se ela está aqui. Vamos ver se ela está enviando aqui. Carlos. Só um minutinho, gente, que, enfim, né? É ao vivo e a cores. Coisas virtuais. Então essas coisas ocorrem. Vamos ver aqui. Vamos lá. Tá chamando? E tá. Então, você estava falando, você inclusive procurou uma pessoa. Você já sabia da trajetória da professora Suzy? Eu já tinha interesse antes. Porque. Achei que queria fazer psicologia uma hora, É, né? Porque eu sim, já lia Freud, já tinha algum interesse, né? Tentei, uhum, passei em vestibulares de psicologia, mas acabei optando pela filosofia e pelo sei. projeto interdisciplinar da UFABC também, né? Para quem não Ah, conhece, tá, nós temos um tá. bacharelado em humanidades e ciências, né?
Ciências e Humanidades, que permite, né, dar o espaço institucional exatamente para pesquisas interdisciplinares, né? Grande parte do nosso corpo docente na filosofia tem uma formação interdisciplinar, assim como a Suzy, né, que a gente vai conversar aqui hoje. E aí eu já fui mirando, falei, olha, é alguém que já faz esse diálogo, né, que já estudou bastante isso, já deu aula também nesse campo entre, né, as duas disciplinas, digamos assim, os dois saberes. Então já achei que fosse interessante. E aí fui entrando cada vez mais. Bom. E é uma coisa assim apaixonante, né? A gente que começa a trabalhar, eu no meu caso, né, com a psicanálise e se debruça sobre a obra de Lacan, enfim, todo o pressuposto mesmo, tudo aquilo que ele dá como fundamento à clínica, é algo que não tem volta, né? A gente se entrega e quer cada vez mais, e mais, e mais, e mais, enfim, e tal qual ele, né? Que não teve algo que fechou aqui, né? Enfim, o pensamento dele, né? É um pensamento vivo, né? Não tem como ficar aí Uma orientação sempre. de pesquisa, né? Eu gosto de pensar como uma orientação de pesquisa aberta, né? Não como uma obra fechada, sistematizada. Sim, mas... sim, sim. Nós estamos aqui, a Suzy está tentando entrar na sala e a gente está vendo aqui se vai dar certo agora. Vamos ver. Vamos ver, Suzy, cadê você? Vamos lá, Suzy, vamos ver se ela vai conseguir entrar. Agora Parece eu que agora acho foi. que a nossa sala está, vamos ver, no trio. Aê! Boa Olá, noite, queridas. Suzy. E Oiê! aí? E aí, amiga? Vamos Tudo lá. bem? Agora a sala, né, já está aí, né, com as nossas convidadas de hoje aqui no Bem Caminhos da nada, eu fui quieta Psicanálise. aqui. Como é que tu tá? Está um pouquinho baixinho o seu som para mim. Tá, vou ver se eu consigo ajustar. Vamos conversando aqui, eu vou Vamos tentando ajustar aí. ajustar aqui. Vamos ver. Mas melhorou. Melhorou um pouquinho. Tá melhor, não? Melhorou. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá, Tá fico ele ótimo. mais... Isso, que bom. Suzy chegou, então agora dá para a gente começar. Já tinha começado a conversa com a Isa e um pouco curiosa para ela falar um pouquinho como que ela chega, né, nesse caminho aí. E só que antes da gente começar, então, a nossa conversa, eu quero primeiro agradecer a Isa, agradecer a você, Suzy, pelo aceite em conversarem conosco essa noite sobre esse tema aqui no Caminhos da Psicanálise. Quero agradecer também a cada uma que está entrando aqui na nossa sala, que separou esse tempo de uma sexta-feira à noite De para final de ano. conversar ou dialogar nada mais, nada menos que a psicanálise e a filosofia. Então, a gente entende que as pessoas apaixonadas conseguem separar esse tempinho aí para falar sobre esses temas relacionados àquilo que nos toca, né? Aquilo que diz, né, que toca em cada um, em cada uma, nesses dois campos que são distintos, né? Eu vou fazer uma breve apresentação de vocês, né? Falar alguma coisinha e já vou passar essa conversa para vocês, porque hoje à noite é de vocês. Aqui a gente está para ouvi-las sobre essa questão da filosofia, né? E como que Lacan se aproxima e como que ele faz, né, no seu percurso, na sua obra, a leitura muito singular da filosofia. Bom, a Isabela, ela é mestranda em filosofia pela Universidade Federal do ABC e pesquisa as interfaces entre filosofia e psicanálise e as implicações filosóficas do ensino de Jacques Lacan, especialmente a questão da negatividade dos limites do discurso ontológico e filosófico.
É graduada no bacharelado interdisciplinar em Ciências e Humanidades e em Filosofia pela mesma instituição. Formação em andamento em psicanálise e editora responsável da Revista de Filosofia Interaltio Magna, é isso? Assim que se fala, né? E agora, vamos lá, cadê a Suzy? Não veio a página da Suzy? Cadê a Suzy? Eu vou falar aqui, né? Dá até para desconfiar um pouco, né? O ato falho que a minha cola do seu currículo não está aqui. Não, Bom, a Suzy, ela é filósofa, mestre e doutora em filosofia pela Unicamp, pesquisadora nos programas de pós-graduação em Economia Política Mundial e no programa de filosofia da Universidade Federal do ABC. Tem diversos livros e artigos publicados sobre as interfaces sobre psicanálise e filosofia. Pós-doutorado pela Unicamp em Filosofia e Psicanálise. E coordena o projeto de extensão Produção e Reprodução do Conhecimento em Heliópolis. Só para pontuar, e daqui um pouco eu já passo a palavra para vocês, alguns pontos que nos levaram a fazermos esse convite a Suzy e a Isa essa noite para falarmos sobre a filosofia e psicanálise, ou psicanálise e filosofia. O convite para as filósofas aqui tem um lugar, né? Até porque toda a obra de Lacan, ao longo dela, né, quem se depara com isso não dá para escapar, porque ali ele vai se aproximar, ele vai fazer uma leitura muito singular de filósofos, né? E por aí a gente pode encontrar vários deles, né? Nós temos Heidegger, Kant, Merleau-Ponty, Sócrates, Platão, entre outros, né? Nos escritos, né, se você se debruçar, você vai encontrar dezenas, né, de filósofos que passam por ali. E a obra de Lacan, ele tem toda uma leitura singular em relação a esses filósofos, diferente, né, nos diferentes momentos, né, que ele vai construindo a obra de Lacan, você pode separar em alguns momentos, alguns falam primeira clínica, segunda clínica, outros falam do simbólico, a clínica do real, tal, mas ao longo desse percurso ele vai estabelecendo esse diálogo em diferentes momentos com os filósofos. E ele se permite uma reflexão permanente e sem amarras desses filósofos. E isso é importante até porque, diferente de Freud, que se afastou, enfim, da filosofia, foi mais para as ciências naturais. Lacan, ele rompe, estabelece essa leitura singular, e aí é interessante a gente ouvir a Suzy e a Isa, que tem esse percurso também demarcado na sua produção, na produção de cada uma, nessa proximidade que elas têm com a psicanálise. Então aqui a gente está para trabalhar um pouco sobre isso, esse tema bastante provocativo, e agora quero ouvir um pouco a Suzy e depois um pouco a Isa, para dizer por que vocês estão aqui, né? Não foi assim, eu sou amiga da Suzy, eu gosto da Isa, então eu quero bater um papo com elas. Não, né? Além disso, é claro, que vocês sabem, né? Quem nos conhece mais próximo sabe da relação de amor, de amizade, que ultrapassa aí já algumas décadas entre nós. A Isa mais recentemente, até porque nem era nascida quando nós nos conhecemos. Já estou entregando eu e a Suzy aqui. Mas é de longa data. Então, eu queria que a Suzy falasse um pouco e também a Isa do que faz com que vocês estejam aqui nessa noite. Tá. Gente, primeiro me perdoem pela demora aí, pelas dificuldades técnicas e dizer que se em algum momento falhar, que vocês continuem, por favor. Eu estou usando o telefone aqui do Carlos, que o meu falhou bem na hora de entrar. E aí, se tiver... Eu deixei a Maju no jeito aqui, a filhota. Então, se por acaso eu cair, vocês continuem como se nada estivesse acontecendo, que eu volto em breve. Gente, eu tive o privilégio, né, de trabalhar quase 10 anos no curso de psicologia da Metodista. Eu
estudava uma disciplina que chamava Fundamentos Filosóficos da Psicologia, né? E foi lá que eu comecei a estudar psicologia pela margem, né? Porque eu nunca fui psicóloga, né? Também não sou psicanalista, mas me obriguei a estudar não só psicanálise, né? Psicologia também, para poder dar a disciplina. Afinal de contas, eu precisava saber do que eu estava falando para poder falar de fundamento, né? Então foi um exercício muito importante para mim. E de lá para cá, teve outras coisas que foram se cruzando aí na minha vida, mas acho que a gênese está aí, né? E aí, o começo foi da relação da filosofia com a psicologia existencial, depois com a filosofia e a psicanálise do Lacan, e depois com a psicanálise do Winnicott. Então, e essa história já, como a Dag falou, é longa, né? Então, acho que é principalmente isso que me traz aqui hoje. Além de estar junto com as meninas e com vocês, que é muito bom. Me recordo que foi quando mudaram a matriz do curso, e foi uma discussão ampla, que não tinha como pensar a própria psicologia naquela época, né? Não sei hoje como anda, o curso, mas sem os fundamentos da filosofia. E você abraçou com muita garra isso, né? Muita coragem, inclusive. Agora vamos ouvir um pouquinho, a Isa, o que te traz aqui, Isa? Antes da sua entrar, eu já estava indicando. Desculpa, gente, tocou aqui a campainha, mandei alguém atender. Coisas de estar em casa. Faz parte. Mas, a gente está entrando na casa das pessoas e também as pessoas vem do estão... gato, vem do família. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade do Clóvis, da Guimar, a Suzy, sempre me desafiando aí, sempre me colocando para articular mais uma vez, né, o que a gente tem discutido há tanto tempo. E antes da Suzy entrar, estava dando uma palhinha aqui, né? Achei na minha formação aos meus 18 anos e gostaria de fazer psicologia exatamente porque me interessava pela psicanálise, né? Aquela coisa bem externa, né? Que está na cultura em geral, que você vai tendo certo contato. E aí eu acabei entrando na filosofia, né? Abraçando exatamente essa oportunidade que a faculdade na qual eu entrei, né? A UFABC, dava de um espaço institucional interdisciplinar e de pesquisa, né? Que lá na UFABC você tem a condição de entrar já fazendo uma pesquisa, né? A gente tem um programa chamado Pesquisando desde o primeiro dia, que as ingressantes já podem iniciar uma iniciação científica logo que entram, né? E a gênese factual seria essa, né? Mas a gente sempre dá um porquê retroativo, né? A partir de onde a gente está, por que a gente fez essas escolhas, né? E eu consigo ver que hoje, e a Dagmar estava falando na abertura, né? Que é muito difícil alguém que se depara com Lacan, né? Com uma psicanálise lacaniana, não ir para a filosofia. E comigo foi ao contrário, né? Eu estava na filosofia, quando tive notícias do Lacan, me chamou. Porque é exatamente como ele desafia o discurso filosófico, que eu acho que é muito o que a gente vai discutir hoje, né? Como ele coloca em xeque, como ele mostra os limites de certas teorias, mas também desse campo, desse discurso mesmo, né? E aí eu tenho sustentado a pesquisa a partir daí, né? Interrogando com Lacan o meu próprio campo, né? Então, interrogando com um estrangeiro de um outro campo, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, isso que eu faço, né? Essa minha formação, a minha profissão filósofa, digamos assim, né? Então, por isso que eu tenho sustentado e visto no Lacan um autor, né? Um pesquisador, né? Potente para tensionar exatamente esse discurso acadêmico, filosófico, né? Então, acho que eu poderia dizer que eu venho daí. É interessante essas questões que vocês colocam, e vou pegar essa sua última fala, que você fala desde o seu lugar, né, de filósofa, para fazer essa leitura, né, que também a Suzy é filósofa e faz toda essa leitura também de Lacan, da psicanálise, enfim. Aí acho que já abre para a gente entrar naquilo que nos trouxe aqui essa noite, né? E eu estou curiosa para ouvir vocês. Eu pensei da seguinte forma, né? Que cada um pudesse colocar aí, falar uns 10, 12 minutos, aquilo, ou 10 minutos, enfim, porque o tempo rola, né? O Cronos está aí nos devorando,
sobre a tese do Lacan filósofo. E depois, como nós temos aqui duas filósofas, eu vou querer que vocês falem do Lacan antifilósofo. Tudo bem? Vamos lá, então. Quem que começa aí? E eu vou aqui organizando um pouquinho, coordenando. Se chegar perguntas, depois a gente deixa. Tag, antes, eu vou começar a primeira e depois ela começa. Tá. Então, essa primeira da Isa. Gente, acho que assim, vou tentar ser breve, porque a gente para ter pelo menos um tempinho de diálogo depois. Filósofo, ou pelo menos, talvez melhor dizendo, Lacan, fazedor de filosofia, né? Alguém que faz, né? Para fugir um pouco do título, ou talvez da permanência, né? Do ser filósofo, então faz filosofia. Isso eu defendo com tranquilidade, né? Um fazedor de filosofia. Acho que são os próprios que a gente define quem faz filosofia, né? E aí eu vou usar uma primeira definição que eu particularmente não gosto muito, mas a maioria usa, então acho que dá para a gente usar. E uma outra que eu gosto bastante, e acho que dá para usar as duas para falar do Lacan. A primeira é que, no geral, as academias filosóficas definem quem faz filosofia, aquele ou aquela que produz teoria a partir da relação com a tradição. Aquele que produz teoria na relação com a tradição da filosofia. Então, acho que como a Daga já falou no começo do nosso encontro aqui hoje, né? Platão, Aristóteles, Kant, Kierkegaard, Heidegger, enfim, tem uma infinidade, né, de filósofos clássicos, tem um outro sem número de autores que a gente usa muito na filosofia, e Lacan está o tempo todo se relacionando com essas teorias para poder produzir a sua própria teoria filosófica. E isso, basicamente, é uma das maneiras de se definir quem está fazendo filosofia, né? Eu digo que eu não gosto muito, gente, porque, no geral, assim como a Isa, né, quando a gente confronta a filosofia, a gente diz que é pouco, né? Isso não é o suficiente para você falar, estou fazendo filosofia, né? Só ficar lá lidando com a filosofia. Mas tem uma segunda forma, gente, que acho que é o que dá para, de fato, sustentar o Lacan fazedor de filosofia, que é uma definição que o Deleuze dá para o que é filosofia, que eu gosto muito e uso já há bastante tempo, que é a filosofia é uma atividade criativa e o filósofo ele é o criador de conceitos. É isso que o filósofo faz. Essa é a tarefa da filosofia, né? A filosofia faz filosofia, cria conceitos. E assim, esse trabalho mesmo que eu tive o prazer aí de orientar da Isa e outros trabalhos que eu já tive também a oportunidade de acompanhar, quando você entra dentro do Lacan, você encontra o Lacan filósofo, né? O Lacan, inclusive, cria mais conceitos do que alguns dos filósofos que a gente está acostumado a estudar na universidade. Tá dando uma travadinha, Suzy. Não sei se para quem está assistindo. Oi, Dank. Deu uma travadinha. Pode. Eu também travou um pouquinho aqui. Não sei se é a minha internet. Eu retomo. A ideia de que a gente tem uma definição de filosofia como uma atividade criativa, né? Ou seja, o filósofo é aquele que cria conceitos e a gente observar que a própria teoria, as teorias criadas pelo Lacan, o tempo todo criando conceitos, ou seja, ele é um criador de conceitos, né? Então eu acho que é um ponto fundamental para defender o Lacan, fazedor de filosofia. Né? Acho que isso é o que sustenta, né, esse discurso. Eu vou passar para a estabilidade, depois dela eu volto para comentar se melhorar um pouquinho aqui a estabilidade da internet. Vai lá, Isa. Tá. Vamos lá, Isa. Então, enquanto resolve essa pequena questão aí tecnológica. Quando me desafiaram aqui a defender o Lacan filósofo, eu pensei, vou ter que fazer jus ao meu papel filosófico, de fazer o sofista.
Sim. Brincadeira. Mas aí eu consegui pensar, e eu acho que o que nos ajuda a entender por esse lado é esse deslocamento que a Suzy colocou, né? Não predicar o Lacan como filósofo, né? O filósofo, né? Que encarna, que veste essa toga, mas o que ele faz implica a filosofia. Então eu gostaria de deixar dois pontos, né? Ele sempre falava, né? E a gente encontra isso nos escritos, nos seminários, nas aulas. Não estou fazendo filosofia, estou me dirigindo aos analistas, estou me dirigindo aos meus. Então ele estava fazendo a crítica, uma refundação, né? Uma reativação, digamos, da psicanálise, né? Para a própria prática analítica, para a própria praxis analítica. Para a clínica. Exatamente. Mas o interessante é que, além de mobilizar a filosofia, né, e eu acho que a citação que a Dagmar, que o Clóvis colocaram aí na chamada para a nossa live é ótima, né, que não é nesse fronte que eu estou lutando, mas eu tenho que trazer o céu da filosofia aqui, porque esse é o material da cultura com o qual a gente pode manejar, né, inclusive na própria formação do analista, fazer uma crítica da metafísica que é consumida, da filosofia que é consumida, da racionalidade que é consumida pelo analista, né? Então, se a gente pensar na clínica, qual que é a racionalidade? Qual que é a concepção de verdade, de razão, de sujeito? E aí eu entro no segundo ponto. Mesmo falando para os analistas e usando a filosofia, o interessante é que Lacan não abre mão de conceitos, vamos chamar de conceitos, né, noções como verdade, subjetividade, saber, ser, né, todo um tratamento do ser que ele dá, temas intrinsecamente filosóficos, né, muito específicos da nossa área da filosofia, mas que ele não abre mão ao fazer. Eu acho que isso é muito interessante, né? Então, além de utilizar, né, vários filósofos, né, vários autores de uma maneira não acadêmica, né, mas estando em tradição, estando em relação, em diálogo com a tradição, além de não abrir mão dos conceitos filosóficos, sujeito, ser, verdade, saber, né? Ele também põe algo à filosofia. Então, ao fazer a crítica do seu próprio campo, algo decanta na filosofia. Algo fica aos filósofos, os filósofos e filósofas, né? As filósofas. Nós precisamos não, né? Mas não é um dever que eu estou colocando aqui, né? Mas fica algo pra gente também. O que ele está colocando? Essa proposta que ele está colocando. Quais Ele implicações provoca. disso? Exatamente, é Ele uma tira do provocação. lugar comum, inclusive os filósofos. Exato. Então, assim, se para os analistas isso já reverberar, porque era a intenção dele, né? Como que a gente vai acreditar num ser substantivo, unívoco, quando você está em uma clínica, né? Mas também, para quem está de fora, para nós, para as filósofas, que escutamos isso também fica algo, né? Também tem implicação. Como considerar filosoficamente isso que ele está falando, né? Então, eu acho que eu defenderia por aí, que há algo que ele propõe que nós devemos escutar, né? Porque diz respeito do nosso próprio campo, dos nossos próprios conceitos, do nosso próprio conhecimento, da nossa própria produção, né? Inclusive a nossa produção acadêmica, né? De como nós temos tocado nossa produção e nosso discurso acadêmico, enquanto filósofos. Então, eu iria por aí. Que é um pouco o que você faz também no seu mestrado, né? E depois vamos ver se a gente sobra um pouquinho para você falar. Suzy, você conseguiu voltar? Quer acrescentar alguma coisa? Eu estou escutando vocês um pouquinho travadinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora Sim, tá agora ótimo. melhorou um pouco. Tá, depois eu vou tentar mudar de cômodo aqui para ver se melhora um pouquinho a internet. No geral, ela é boa aqui em casa, hoje que está instável. Eu queria complementar com isso só o seguinte, gente, eu acho que assim, tem uma questão de fundo quando a gente pergunta, e tem muita gente que discute isso, né? Se é filósofo, se não é filósofo, se é filósofo, se não é. A discussão, ela é muito frequente na filosofia em relação a um monte de gente, né? Ou seja, o Lacan não é o privilegiado ao qual essa pergunta é dirigida, né? E eu sempre me deparo com uma questão de fundo, que é a gente perguntar isso, mas não ter com muita, assim, não ter muito explicitado o que eu vou tomar como referência do que é filosofia. E acho que isso é muito importante para fazer o movimento para a segunda pergunta. Porque eu começo a avaliar se é ou não é filosofia, mas o que é filosofia, né? Então, assim, se você tem a definição do Deleuze, de que o filósofo é o criador de conceitos, quem que vai dizer que o Lacan não é filósofo, gente? Possível, né? Ele criou o objeto A, por exemplo. Os conceitos que ele criou
Vocês entendem? Então, acho que esse é o ponto, né? Tá, mas é filósofo quem tem formação em filosofia? Não, não é. Essa definição não se sustenta, porque tem muitos filósofos que não têm, né, uma formação acadêmica o que não é o caso dele, porque tem uma formação que atravessa a vida dele. Então, acho que isso é importante, assim, tentar pensar que essa pergunta ela é uma pergunta um pouco retórica, quando a gente avalia as tensões da área mesmo, né? Uhum. É, mas aí, gente, eu acho que assim, a força da filosofia é a nomeação, é você conseguir nomear e fazer com que aquilo que foi nomeado crie, de alguma maneira, algum tipo de realidade, algum tipo de verdade. Isso é filosofia. Então, se é para, como a Isa falou, ser sofista aqui, defender que ele é filósofo, aí, entendeu? Né? Ele Uhum. vai por esse caminho, né? Sim. E naturalmente fazer isso só teoricamente, ou seja, porque tem uma dimensão ali do que ele faz que é feito muito na relação com as outras teorias. Muito do que ele faz não é, mas muito do que ele faz é. Então, eu acho que dá para ir Uhum. por aí um pouco. Uhum. E é interessante essas questões que vocês colocam, porque se a gente for ler comentaristas de Lacan, você vai encontrar aqueles que defendem o Lacan filósofo e aí vão recorrer aos seus textos e vão provar, pegando, olha, ele é filósofo por causa disso, disso, disso. E outros que vão também provar a partir dos mesmos textos em outros lugares que ele é antifilósofo. Então, essa ambiguidade está presente ao longo da obra dele. Né? E as pessoas vão se posicionando e defendendo. Então, isso que vocês estão trazendo é bem interessante, porque o que vocês estão colocando? Vamos olhar para aquilo que são essa questão mais do fundamento. Né? O que é filosofia? Porque ele fala, né, e ele se posiciona, né, como psicanalista, ele não se diz, né, de certa forma, afirmando, né, nesses critérios aí que vocês estão colocando, ó, isso aqui é da filosofia, ele fala, não, eu estou falando para os meus. Tudo que eu estou trazendo para vocês, né, da filosofia, é para que vocês possam, tem até um texto dele, eu não sei onde está aqui agora, depois eu posso recorrer a ele, que ele vai dizer, olha, eu não achei nada melhor do que a filosofia para poder trazer isso para vocês. O céu, vou trazer o céu da filosofia, porque eu não achei nada melhor do que isso, do que da filosofia, para poder trabalhar com vocês. Né? E ele está se dirigindo aos seus, porque o tempo todo ele está, sim, querendo trabalhar essa questão da clínica mesmo, né? Como que você se coloca nessa clínica, que é a clínica da psicanálise e, né, nesse caso, de Lacan. Aí a gente poderia ouvir um pouco vocês sobre o Lacan antifilósofo, que também é algo aí para a gente, né, ter aí um pouco, né, daquilo que vocês podem nos trazer, Suzy e Isa, sobre o Lacan antifilósofo. E aí quem começa? Acho que sou eu agora. Agora, Isa, se eu Tá, então vamos lá. vou daqui para ver se melhora a internet. Vai lá, Isa. Tá. Eu vou recorrer aqui para conversar com vocês a uma tese, a um trabalho, né, um programa intelectual até, de um filósofo chamado Alain Badiou, né? Uhum. Ele tem um projeto, assim, então, vários seminários colocando várias pessoas que nós consideramos filósofos, né? Então ele cita Nietzsche, Nietzsche, Kierkegaard, Wittgenstein, Pascal, Rousseau, como antifilósofos, né? Como antifilósofos, ocupando essa posição de antifilosofia. E o que é interessante, e aí conectando com a minha primeira resposta, Lacan não abre mão, né, desses termos, desses conceitos próprios da filosofia, né, da filosofia aí ocidental, né? Então, verdade, saber, sujeito, Uhum. mas ele faz isso subvertendo. Então, o interessante é a gente olhar a maneira pela qual ele se apropria e mobiliza isso, né?
E aí o Badiou vai fazendo vários seminários durante toda a produção intelectual dele, mostrando que todos esses filósofos, pensadores, né, antifilósofos, na verdade, incluindo Lacan, eles são antifilósofos porque eles colocam um objeto, eles colocam algo a ser considerado, né, em sua produção filosófica, sua produção teórica em geral, né, em seu ensino, em sua produção, em sua escrita, um objeto que até então a filosofia... Acho que a Suzy voltou aqui agora. Acho que Voltou com o fundo todo reluzente agora. ativado. Eu mudei o cômodo para ver se melhora a internet, gente. Então, vamos ver se melhora. Acho que agora vai. E ao colocar esse objeto, que até então a filosofia não considerou, tem o poder de abalar e fazer a filosofia se repensar, né? Então, Badiou fala, eu até estava brincando aqui no começo, antes da Suzy entrar, né? Que o Badiou fala que a filosofia contemporânea tem que ser compassível com Lacan, com o que o Lacan colocou, com o que ele propôs, né? No ensino dele. E exatamente porque ela desafia o discurso filosófico. Então é isso que é interessante. A maneira pela qual ele lida com os termos filosóficos, né? E o que ele colocou em jogo, o objeto que ele colocou em jogo e que desestabilizaria toda a filosofia é o real, né? E todas as suas, né? A sexualidade, o real, o objeto A, a parcialidade, tudo que a gente encontra gravitando em torno daí. Porque é exatamente o que permite a gente olhar para esse discurso estruturado filosoficamente, né? Completo, fechado, com uma explicação e determinação de tudo, e fala, olha, algo nisso manca, algo nisso não é possível de ser aprendido filosoficamente, simbolicamente, né? Conceitualmente, né? Então, ele coloca alguma coisa aí, né? Durante todo o seu ensino, ele vai colocando algumas coisas que a filosofia não pode... Filosoficamente, a gente não pode dar conta. Filosoficamente, a gente não pode dar conta, e aí eu acho que é interessante fazer uma distinção aqui para vocês entre o campo da filosofia, né? A filosofia como disciplina, e essa figura do filósofo, a qual ele sempre criticava, né? Esse filósofo moderno, sistemático, ontológico, metafísico, que é um espantalho, né? Que toda vez ele está criticando, né? Um Hegel da vida, se vocês quiserem, né? Então, assim, quando ele fala, eu sou antifilósofo, não é porque ele não está em relação com a filosofia, mas porque ele não assume esse papel catedrático, fechado, do filósofo, que é uma citação do Zizek, né? Posso até depois mandar para vocês. O filósofo como aquele que fica dentro do seu quarto, na frente da lareira, escrevendo sobre o fechamento, sobre a costura dos buracos do mundo, tentando fechar cada goteira que a realidade, que o existente põe pra gente, né? Então, o Lacan como alguém que aponta para essa incompletude, para essa inconsistência, né? Durante todo o seu ensino. E por isso que ele permite que a gente volte, e aí é o trabalho que eu faço, né, que a gente está comentando um pouco aqui, de olhar e interrogar o discurso filosófico. Peraí, qual que é essa sua intenção de falar sobre tudo? De falar, como a gente brinca na filosofia, sobre Deus e seu tempo, né? Sobre o mundo todo. Então, acho que apontaria o Lacan de filósofo, porque ele vai contra essa filosofia por excelência, né, a hegemônica, de querer determinar tudo, de falar sobre tudo, né? De falar do sexo dos anjos, como a gente brinca, exatamente, como um saber total, fechada, como um saber total, uma verdade totalmente determinante. Única. Exato. Então, eu acho que eu apontaria por aí o Lacan antifilósofo e a potência dele como um teórico. Pois é, eu tô escutando a Isa falar que já tô com vontade de defender o Lacan filósofo de novo, só que não é minha tarefa. É muito filosófico isso, entendeu? Você se colocar contra o seu campo, né? Quantos filósofos fizeram isso, né? Se colocaram no confronto, né? Na verdade, só os melhores conseguem fazer isso, né, gente? Sim. A tua área, saber exatamente o que ela é, ao ponto de poder falar dela, né? Então, assim, eu acho que tem isso, né? Tem muitos fragmentos ditos e escritos, né, do Lacan, em que ele frontalmente fala contra a filosofia. Mas qual filosofia que ele está falando? Esse é o ponto, né? Exato. E é isso que aí falou, principalmente contra a filosofia moderna, principalmente, né? E assim, convenhamos, né, gente? Quem que hoje não está em sã consciência que não se coloca contra
a filosofia moderna, né? Ela veio com um pacote fechado que nos trouxe praticamente todos os problemas que a gente tem hoje. Então, isso não é você ser antifilósofo, isso é você também, né, enfrentar teses que nos formaram e a gente precisa confrontar isso. Então, eu acho que esse é o antifilósofo, ou seja, sou radicalmente contra a filosofia instituída. A filosofia como saber instituído, aquilo que se chama de filosofia. A gente podia dizer também uma filosofia fetichizada, uma filosofia que se tornou coisa, né? É contra isso que ele vai. Agora, isso que a Isa colocou, que é muito importante, você não confiar que a filosofia tenha a possibilidade de dar conta de tudo, isso é, né, meio óbvio, né, se você pensar em Lacan. Isso também tem a ver com esse posicionamento, mas ao mesmo tempo, eu não vejo isso rebaixar a filosofia, muito pelo contrário. Eu vejo a missão do que ela é. E aí é um ponto que eu gostaria de explorar com vocês, né? O fato da filosofia não ser clínica não a desmerece, ela não é clínica, ponto final, ela é outra coisa. Então, quando o Lacan fala, estou fazendo clínica, não estou fazendo filosofia, é simplesmente uma demarcação, né? Sim, tem horas que a sim. gente está fazendo comida e não está fazendo sexo, tem outra hora que você está fazendo ciência e não está fazendo arte, ou seja, são só demarcações. Então eu gosto acho que o trabalho que ele faz ajuda a gente ver esses contornos, né? E agora, o anti aparece, como a Isa falou, nesse confronto com um determinado saber constituído. Isso sim. E que não está só preso nesses séculos dos assim chamados modernos. Está circulando nas universidades até hoje. Então, é um discurso muito atual. Ainda há muita gente que entende que isso é filosofia. Então, né, não é à toa que quando se vai ter um trabalho na relação da filosofia com a psicanálise, muita gente torce o nariz e diz: isso não é filosofia, você não pode discutir isso na filosofia. Então, esse discurso do Lacan, ele é muito pertinente, né, ainda hoje. Agora, eu acho que a gente também não deve pensar de forma monista. Um teórico ou uma teórica não precisa fazer uma coisa só. Esses sujeitos e essas sujeitas podem fazer filosofia, pode fazer clínica, pode fazer muita coisa, né? Então, também acho que escapar de tentar identificar, ainda mais alguém como Lacan, né? Tentar colocar ele dentro de um lugar só, talvez seja o pior caminho. Mas é muito comum, para aqueles que se apegam nessa coisa de mas o Lacan disse que não é filósofo, né? Ontem mesmo, conversando um pouco, nós três aqui, eu mencionei isso, né? Quase todos os filósofos que eu estudo dizem que não são filósofos, gente. Então, isso também muda muito, entendeu? A Hannah Arendt fala, não sou filósofa. O Foucault fala, não sou filósofo. Heidegger fala, não sou filósofo, sou pensador. O Marx diz, os filósofos só interpretaram o mundo, eu não quero saber disso, quero transformar. Eles queriam rechaçar um tipo de filósofo. Então, eu acho que isso tem a ver com outra coisa, né? Acho que esse que é o ponto. Mas acho que a ponderação que a Isa fez talvez seja a mais importante. Eu posso tratar com conceitos algo, defendendo que eu não vou conseguir abarcar o mundo conceitualmente. Isso não significa que a minha teoria não seja recheada de conceitos. Ou seja, eu elaboro uma teoria com conceitos, isso não significa que eu estou dizendo que eu vou abarcar o mundo como um todo conceitualmente. Isso era a pretensão da filosofia moderna. Então, acho que é essa separação epistemológica assim, que a gente tem que fazer para conseguir entender a cabeça desta figura. Se é que isso é possível, né, lacanianas? É difícil, né? Até porque se trata de Lacan. E aí, se eu puder fazer... Identificação, tô aqui falando. Nada menos que Lacan.
É. E é interessante, Isa, pode colocar, fala. Não, eu ia colocar 2 pontos em relação ao que a Suzy falou para reafirmar, né? O interessante, né? E tem uma outra teórica também, a Bárbara Cassan, que está sempre brigando com o Badiou, que eu citei, que ela fala que falar anti-filósofo não tira o teórico, o pensador, né, como a gente for chamar, do campo, do jogo da filosofia, né? É o que a gente estava conversando ontem, né? Negar um tipo de filosofia é estar afirmando também, né? É estar também entrando em debate, né? Entrando em relação, né? Pode não ser uma relação proporcional, né? De medida comum dos dois lados, né? Pra gente brincar da proporção, da relação sexual. Pode não ser, né, uma discussão simétrica, que todo mundo esteja no mesmo patamar de medida comum, mas é estar discutindo com aquilo, né? E entrar em relação com esse discurso, né? Não é rechaçar totalmente, absolutamente esse saber. E aí a Suzy falou do rechaço, né? E é interessante como todos esses, não só essas figuras que falaram que não eram filósofas, sempre nesse rechaço a um tipo específico de filosofia, fez a filosofia caminhar, né? Abriu novos horizontes de pesquisa. Isso como é muito interessante, né? Por isso que a Suzy falou, talvez sejam os mais interessantes da nossa história, né? Porque, não dizendo de uma filosofia progressiva, né? Não disso, de uma evolução, mas como eles abriram horizontes novos de pesquisa, como eles colocaram questões novas aí para o nosso campo, né? Então, como esse rechaço renova também esse campo, né? Como ele abre possibilidades. E não é à toa os filósofos que Lacan foi ler. Não foi obra do acaso, né? Ele foi ler determinados filósofos, não todos que estavam disponíveis, ele era um erudito, né? Um leitor voraz, mas ele leu alguns e foi aí sim trazendo algo a partir daí, né? É o próprio Heidegger, quando ele vai trabalhar toda a questão dele, da temporalidade, enfim, não vou nem entrar nesses temas aqui, porque não é a nossa proposta de hoje à noite. Mas é interessante, porque vocês trazem aqui aquilo que se fala do Lacan filósofo e daquilo que se fala do Lacan antifilósofo. E como que essa ambiguidade ela está presente ao longo da sua obra, né? Enfim, no percurso de toda a sua construção, que ele deixa, inclusive, ele não fecha, o próprio Lacan não fecha, ele deixa em aberto até o final, né? E isso é interessante porque é essa provocação contínua, né? E ele próprio diz, né, que o analista que não estiver à altura da subjetividade do seu tempo não é analista, né? E estar à altura da subjetividade do seu tempo também é ver todas essas questões que nos atravessam, né? Inclusive com essa produção aí de conhecimento, pela produção da própria filosofia, que pensa o ser, pensa, enfim, e essas abordagens da filosofia moderna, dessa coisa da completude que ainda perpassa o nosso contemporâneo, né? Eu acho que agora é interessante, talvez, a gente abrir para perguntas, porque senão daqui um pouquinho se encerra. A live tem um tempo determinado, né? Agora é Cronos, a gente está aqui. O que vocês acham da gente abrir para perguntas? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não, Podemos né? Vamos ver. abrir? Pode abrir. Ponto aí a gente pode mais um pouquinho. Se tem Tá. alguma questão, a gente pode comentar mais um pouquinho. Tá, então vamos ver. Enquanto não chega a pergunta, se vocês quiserem falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, eu volto a agradecer quem está aqui também nos assistindo, viu? Suzy e Isa, tem algumas pessoas aqui. Várias estão passando aqui, eu não consigo mencionar os nomes, então agradeço a todos e todas. A todos. Eu ia só fazer uma ponderação, assim, acho que a linha é muito tênue, né, entre uma coisa e a outra. Esses 2 anos aí acompanhando a Isa no trabalho de mestrado dela, não foi fácil essa separação. Em vários momentos era bem difícil. Porque assim, o trabalho que ela fez foi começou com uma avaliação, lógico, os trabalhos são sempre sobre muitas coisas, né? Mas pegar um aspecto aqui da relação que o Lacan tem com o Hegel, que é uma coisa meio clichê assim na academia, né? O Hegel influenciou Lacan e ela foi um pouco de que influência é essa, lógico que ela tinha um objetivo bem específico, mas
Ela foi atrás um pouco para ver qual que era essa relação. E quando você entra no trabalho específico que o Lacan fez com Hegel, você começa a se empolgar de falar, gente, ele criou uma lógica tal qual o Hegel fez a lógica dele, porque de fato tem uma estruturação ali. Então, de repente, você começa a ver aquilo por dentro, daqui a pouco você fala, impressionante, é um moderno, e daqui a pouco você fala, não, não é. Não é porque não é ativo, mas ele mergulha na filosofia para poder quebrá-la. E é um movimento muito interessante, assim, de você que tem que descer e depois subir para você conseguir perceber a distinção. Não sei se a Isa tem essa mesma percepção. E talvez por isso que tanta gente, né, insista nesse ponto, né? A dialética ela realmente tem um papel super importante para o Lacan, mas não é exatamente o papel que, no geral, se atribui. Né? É bem mais profundo e bem mais sutil a relação. Eu estou chamando a atenção só para isso, que é algo muito enunciado, né? Hegel, dialética e Lacan, para mostrar que, para você distinguir, tem hora, entre o filósofo e o não filósofo, ou o antifilósofo, né? Não é tão simples assim. Então, eu acho que é um ponto importante para quem entra nesse jogo. E acho que uma outra coisa é uma ponderação mais sobre quem ensina, né, filosofia e ensina um pouco de psicanálise também. É muito importante estudar filosofia para entender uma série de coisas do Lacan. Então, isso é uma questão pedagógica, digamos assim. Fundamental. Estrutural. É interessante, né? Quando a Isa começou a falar, né, do real. Tem toda uma formação filosófica que, mesmo que seja contra o que o Lacan está falando, ajuda muito você saber o que é esse contra. Então, veja como também é muito difícil você fazer esse afastamento. Porque como é que você vai lidar com isso se você não tem essa formação básica? Então, no fim das contas, não tem muito como você escapar, né? Um pouco de filosofia, e é muito comum, né? As pessoas estudam psicanálise lacaniana e estudam filosofia também, né? Atrás para estudar. Não dá para escapar, né? Eu achei interessante a expressão que você usa, mergulha para quebrá-la, até porque ele não faz um cola-copia. Quem lê Lacan vê, ele não está fazendo um cola-copia. Se você chegar a colocar isso, ou ter essa visão ingênua ou superficial, ele vai construindo os conceitos dele, ele pega o banquete de Platão, ele faz todo um mergulho que é fundamental para você entender, inclusive, o próprio ato do analista, o processo ali, a situação analítica, a transferência, enfim, né? Tem uma pergunta aqui, eu vou parar porque fico empolgada, porque eu apaixona, né? Que chegou, que é a seguinte: o Marco está perguntando por que ele se interessou por Hegel. Deixa a Isa responder essa pergunta. Depois de 2 anos, merece responder. Não, esse que é o problema, né? Eu estou precisando sair do mergulho. Quando a gente acaba uma pesquisa depois de muito tempo, a gente precisa olhar para ela de fora, a gente precisa estranhar ela um pouco. Mas você vamos que vamos. Mas só Mauro, desculpa, foi o Mauro que perguntou, viu? Não o Marco. Oi, Mauro, tudo bem? Então, eu acho que assim. Vamos lá. Sim, acho que é uma pergunta super interessante. Passei os últimos 2 anos. Mas, para ser mais pontual, e aí eu achei isso depois de muito tempo, mas o Lacan, na única aula que ele dá do seminário Os Nomes do Pai, lá em 1963, entre o seminário 10 da Angústia e entre o 11, quando teve a excomunhão, quando ele brigou quando teve o fim do processo com a IPA, ele fala, os primeiros anos, não vou citar literalmente, mas depois você acha lá, Os Nomes do Pai, um livrinho verdinho que saiu pela Zahra. Os 10 primeiros anos do meu ensino, eu me dediquei a Hegel. E lá ele faz uma lista dos motivos. Eu acho muito interessante. Ele fala, para furar, para sair, para desmentir esse mundo da positividade,
né? Esse engodo do mundo da total positividade, que era o que a gente estava discutindo aqui, dessa completude, total determinação, filosofia de tudo, né? Do déficit da lógica, né? Porque ele estava falando também até então na filosofia moderna. E aí, se a gente for pensar, a filosofia que também os analistas pós-freudianos estavam consumindo, né? Uma filosofia, uma lógica, né? Total, fechada, né? Que não tinha lugar para contingência. Ele fala da contingência, né? Dar conta da contingência a partir desse negativo e das relações entre universal e existencial, que é o que ele vai trabalhar lá nas fórmulas da sexuação, né? Embora ele não trabalhe nesses primeiros anos, até 63, mas ele já tinha isso em mente. Interessante que essa aula que eu estou citando, ele é um spoiler, né? Como o pessoal fala dos seminários lá do final, do 19 e do 20. Mas ele fala isso, da positividade, para furar esse engodo da positividade, para introduzir a contingência, para pensar uma lógica dessa contingência, né? Para logicamente a contingência e as relações entre universal e existencial. Mas o interessante é que Hegel não vai dar conta disso. E ele vai precisar de outros referenciais, inclusive coisas que ele próprio vai colocar, como o real que a gente está discutindo. Mas acho que aí já tem uma entrada boa. E Mauro, o clima também, né, desses anos, né, na França, de um interesse muito forte, assim, a esquerda francesa muito estudando Marx, e aí necessariamente tem que ir a Hegel, um pouco daquele caminho necessário, e a figura do agente dá o curso, dá várias vezes o curso na França e incendeia a França com os cursos de introdução a Hegel. Tem o motivo de conteúdo e tem as circunstancialidades. Motivo factual. Tem as contingências, como gosta de falar, Isa, que fez com que eu chegasse na vida de muita gente também. Sim. A gente está aqui com o tempo um pouco já quase que estourando. Quantos minutos? Eu nem estou olhando no relógio aqui. Gente, live é isso, né? Já tá estourando aqui. E acho que é interessante, né, colocar, né, Suzy, Izzy, para quem está aqui nos acompanhando, que eu agradeço mais uma vez, vocês, né, estarem aqui com a gente nessa conversa, que esse é um tema, como a Suzy colocou há pouco, né, que quem faz, né, a formação, quem é analista e tem aí todo esse trabalho a partir da clínica de Lacan, essa entrada na filosofia ela é importante para poder ler Lacan. Né? Lacan não é um autor simples, ele não é um autor que você lê, enfim, né, facilmente. É exigente a leitura dele, mas é uma leitura, sim, também possível. E os aportes de você ter aí essa leitura também da filosofia, ela abre a entrada para a leitura dos seminários, dos escritos, enfim, das obras, de todo o cômputo da obra dele. Né? Acho que aqui deu para a gente ter pelo menos um pouquinho dessa provocação do quanto é importante, sabendo que cada campo é um campo, um não se resume ao outro, não é um demérito quando Lacan fala da filosofia, ele não está depreciando a filosofia, ou vice-versa, a filosofia não deprecia a psicanálise, porque são campos distintos, diferenciados, cada qual tem ali, né, o que faz parte da sua área de trabalho, de pesquisa, de reflexão, de teoria e de atuação. Né? E se vocês puderem falar um pouquinho agora para a gente ir fechando aqui, olha só, nem bem começou, é mais para a gente dar aí uma provocadinha, né? Se vocês quiserem trazer algo e talvez, quem sabe, até como a defesa da Isa será pública, se a orientadora autorizar e a Isa consentir, convidar para a sua defesa, porque lá a gente terá a oportunidade de
Por a ouvir prova. um pouco, né, esse mergulho que você faz, e gostei muito da expressão colocada pela Suzy, né? Ele mergulha para quebrar, é bem Lacan, né, para É bem apontar o lá. furo, apontar o buraco, né? Vamos Gente, acho lá. que a gente vai fazer a defesa da Isa dia 17 de janeiro. Como a gente está num processo de retorno à universidade, não sabemos se a defesa vai ser ainda na UFABC, mas a gente vai fazer presencialmente, então a gente pode avisar a Dagmar, o Clóvis, e ele avisa o pessoal, mas vai ser no ABC. Ah, a gente coloca aqui o convite no Caminhos da Psicanálise. Olha, como é que ficou o título, no fim das contas? O Ah, título é, do mudou o título ontem. Ah, o Ficou título? trabalho. Opa, vamos lá. negatividade Novidade. para além da dialética. Para além da Tracinho, internet. o caso do objeto, sobre o objeto A. Ó, Mauro, Hum. se o Lacan é dialético, a Isa está dizendo que a negatividade Ô, Mauro, isso a gente vai deixar para 2022. é dialética. Vai lá ver a defesa da Isa, que dá para conversar sobre isso. Ah, eu É, espero que mas é uma filme, né? A sua defesa para a gente poder até transmitir depois. Vai ser bem Ó, interessante. Por que não? Bom, sim, sim. são coisas bem pontuais, né, bem específicas nesses trabalhos de pesquisa e edição, mas acho que vale pelo exercício, né, de você mergulhar no autor e conseguir estabelecer essas relações. E a gente tentou fazer aqui com vocês hoje mais um movimento, né, de olhar um pouco essas questões de fora, né, tentar fazer olhar o psicanalista na perspectiva da filosofia e do que seria essa antifilosofia, mas eu acho que assim dá para aprofundar muita coisa, né, nessa Uhum. discussão, principalmente essa relação com a história da filosofia, que é como a Dagmar estava puxando aí a partir do Platão, e dá para puxar a partir de muitos outros filósofos, muita coisa, né? E aí, vendo um por Uhum. um, quais são os aspectos, é um trabalho muito rico de desenvolvimento pessoal, na verdade, né? Que a gente faz quando estuda o Lacan. Melhora muitos filósofos, eles são mais interessantes, e o contrário também, né? O Lacan talvez um pouco mais compreensível a partir do momento que você entende um pouco da Gênese, e a filosofia eu sempre falo que fica bem mais interessante com o olhar da psicanálise. Então, todo mundo. É isso aí. Isa, Eu acho que a Dagmar e a Suzy reforçou, né, um ponto importante, o conteúdo, né, as referências que ele usa, né, então muitas vezes ele não está falando exatamente daquilo, mas é um debate, é um contexto, então vale a pena ir atrás do conteúdo e por isso que a filosofia ajuda tanto, é o repertório, né, igual a citação que foi posta aqui para chamar para a live, né, é o material que ele usou, né, a matéria-prima uhum. que ele usou ali para construir, uma das matérias-primas que ele usou para construir o ensino, mas Sim. acho que também tem uma questão formal, que a filosofia me ajudou muito para ler Lacan, né? Você começa a entender esses jogos de escrita, esses jogos, não me compreendam, né? Não me Uhum. compreendam. Então é da ordem do quê, né? Então entender esses jogos, essas brincadeiras, né, que ele faz, entender o que ele está propondo, qual que é o estatuto daquilo que ele está fazendo, eu acho que isso a filosofia ajuda muito. Não só na relação com a tradição, mas poder entender como se estrutura esse discurso, né? Qual que é a consistência, como ele se estrutura, o que, que ele propõe. Eu acho que esse passeio pela filosofia, né, essa formação em acompanhamento, com acompanhamento da filosofia ajuda nisso também, né? A poder encarar o Lacan, poder encarar o ensino e poder Uhum. transitar ali dentro com uma segurança teórica, formal também, né? Acho que isso me ajudou muito também, então eu incluiria isso também, né? Deixaria essa dica aí Ó, tá pro falando a pessoal. filósofa. É, posso estar A vendendo peixe da estrutura minha área, lógica né? formal. Não Mas é, ajuda. Suzy? Com Não tem certeza. Bom, como escapar. não tem. E bom que o seja, porque é desde esse lugar que você faz a Sim, leitura de Lacan. sim. Né? Acho que isso é fundamental, é importante que a gente coloque isso, inclusive, para quem está aí nos acompanhando na live. Né? Aqui a pretensão não é transformar
a filósofa em uma analista, né? Não, ou uma analista em uma filósofa. Não, é saber as distinções e ter isso aí, sim, como um caminho importante, interessante, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais naquilo que a gente abraça nos campos que a gente atua, né? No meu Sim. caso, a psicanálise, no de vocês, a filosofia, né? Eu mais uma vez agradeço a Suzy, agradeço a Isa, a generosidade de disporem esse tempo de vocês para estar aqui com a gente, a cada um e a cada uma, todos que estão aqui nos acompanhando nessa live do Caminhos da Psicanálise, e já coloco para vocês que a gente vai continuar essa conversa em 2022, né? E que eu acho que isso aí tem aí um caminho interessante para se fazer, um percurso a se fazer, e também colocar que a Isa autorizou, a orientadora também, nós vamos colocar aqui no Caminhos da Psicanálise a data, horário, local, da defesa da Isa, o trabalho interessantíssimo que ela faz nessa leitura, né, do Lacan, né? Acho que é importante para todos nós, né? Agradeço a todos vocês e a gente conta com vocês aqui em 2022. Tá? Um beijo grande Obrigada, para todos. obrigada Obrigada, aí. pessoal. Foi um prazer. Melhorou a Obrigada. internet, cara, que você Melhorou parou a de amar. internet e o fundo está lindo, Suzy. Eu tava Um beijo, Suzy, um amarelo. beijo para Isa, um beijo para cada um e cada uma de vocês. Tchau, Até tchau, Tchau, gente. pessoal. mais. Tchau. Obrigada.